tarde, ou boa noite, né? Bom dia também, para dependendo do horário que o povo estiver assistindo, né? Somos os estudantes da disciplina de Tecnologia da Informação em Sociedade e vamos iniciar um trabalho, né, dessa disciplina que consiste na realização de uma entrevista com a professora que ministra essa disciplina da área de TI, aonde aspectos como a vida profissional do docente, né, o funcionamento da disciplina, dentre outros aspectos, serão tratados no decorrer dessa entrevista, né? A docente entrevistada será a professora Apuena, né, Apuena Vieira Gomes, que ministra a disciplina de pensamento computacional. Né? Aí, para começar, tá tudo bem com a senhora, né, Apuena? Vai lá, Pedro. Só tirando uma dúvida, a gente vai falar sobre a disciplina de pensamento computacional? Isso. Pronto, beleza. Bom, quero dar as boas-vindas, né, a todo mundo. Eu sou professora aqui na UFRN, né, há 17 anos, e essa disciplina de pensamento computacional, né, eu estou dando ela pela primeira vez aqui no BTI. Ela é uma disciplina que tem a modalidade de educação à distância, né? Ela está dentro do projeto para que ela seja ministrada dessa forma. E para isso, né, ela tem algumas características diferentes, né, da disciplina que a gente conduz ela no formato presencial. Como são as aulas, professor? Bom, essa disciplina, né, ela possui um material didático já elaborado. Ela está disponível em uma ferramenta chamada Notion, né? Ela foi construída a várias mãos, né? Vários professores que já ministraram essa disciplina fizeram vídeos e elaboraram, né, as aulas, né, em formato texto e com orientações para uso de algumas ferramentas. Então, esse material didático ele é disponibilizado, né, no início da disciplina com o calendário, e as listas de exercícios são disponibilizadas, né, ao longo do semestre, né, ao longo do calendário. As provas são presenciais, né, elas não são ministradas, aulas que acontecem, a gente pode fazer, cada professor fica disponível, né, para poder deixar essas aulas, atividades que acontecem no meio da disciplina, ela pode acontecer tanto online, né, quanto presencial. E a gente, então, Sim, nessa entendi. condução agora da disciplina, né, a gente se valeu, então, de encontros síncronos, né, usando o Meet. Certo, legal, legal. Né? Aí justamente nessa parte da metodologia que você falou, né, tanto a aula online quanto a presencial, o que é que você faz justamente para, né, fazer a interação com os alunos? Né? Tipo assim, a metodologia que você usa para os alunos, né, prestarem atenção. Perfeito. Essa disciplina, né, por ela ser nessa modalidade, o que mais acontece é exatamente essa falta de interação, né? Por ela ser conduzida à distância, então, já existe uma metodologia posta, né, por esses professores na condução para que cada um, né, ministre da mesma forma, né? São várias turmas, né, de PC, então a turma já tem um canal do Discord, né, para servir de tirar dúvidas e avisos, e dentro, né, da página da disciplina na turma virtual do SIGA, né, a gente disponibiliza esse material, as tarefas, e a gente também tenta se comunicar com os alunos. Então, eu tenho feito a prática de estar sempre lembrando e mandando não só notícias no SIGA, porque nem todo mundo está no Discord, então eu tento fazer pelos 2 canais de comunicação, mas realmente sinto, né, muita falta né, dos alunos entrarem em contato, ou de tirar dúvida, né, ou de falar, inclusive nos momentos síncronos que a gente tem. Então, realmente está faltando melhorar muito essa questão aí da interatividade, né, não só
tanto do professor, mas também, né, do aluno, para poder não só ele buscar, mas a gente saber se ele realmente está entendendo ou se ele está com alguma dúvida, né, o que que a gente pode melhorar. Certo, legal, legal, interessante. Isso é bom, principalmente por conta depois da pandemia, né? Que, se eu não estiver enganado, é o primeiro ano realmente que foi depois de todo o pantin que teve, né? Que é o lance sem máscara, né? Então, realmente é uma cobrança a mais que o povo pode ter, já que né, muitos alunos podem ter problemas de foco, essas coisas. Muito legal Aí, em isso, né? relação à disciplina que você paga, né, na área de TI, qual seria o contexto global dela, a relação da disciplina? Olha, essa disciplina, né, de pensamento computacional, ela é inclusive aberta para outros cursos também, né, então não é só o BTI, embora no BTI, eu acho que se eu não me engano ela é obrigatória, né, ela também pode ser cursada por outras pessoas, né, de outras áreas. Porque o pensamento computacional, né, ele, há algum tempo, né, ele tem sido efetivado como uma das grandes competências que o profissional do século XXI deve ter. Ele abrange, né, a resolução de problemas e a forma com que a gente resolve esses problemas, tentando fazer com que a gente possa entender o que que é abstração, o que é dividir ele, né, os problemas em problemas menores, se a gente tem algum padrão para a resolução desses problemas. Então, pensamento computacional vai abranger tudo isso. Então, a gente tem visto, inclusive, com ações na BNCC, para que esse tipo de assunto ele possa ser abordado não só no ensino fundamental, também no ensino médio, né. Uhum, Então, legal. em específico para a área de TI, o que que a gente faz? Né, a gente dá essa contextualização inicial, né, de a resolução do problemas, e é por isso até que a gente abrange, né, vários temas, inclusive de Olimpíadas, né, na questão do pensamento computacional, na resolução de problemas, por isso que a gente coloca o Bebras no meio, para que depois, então, a gente consiga associar isso, né, à TI, realmente levando, né, para alguma linguagem inicial de linguagem de blocos, a linguagem textual, né, então levando para uma programação aí que é o Python, né. Então Uhum, talvez pessoas de outras áreas, né, tenham dificuldade nessa segunda parte em diante da disciplina. A parte inicial, né, ela envolve todo, mas o nosso pensamento computacional, né, voltado para o profissional de TI, ele traz essa introdução, né, à programação, e aí, né, nos próximos semestres, né, o aluno então vai entrar realmente a fundo da linguagem de programação. Mas a percepção é saber, como resolver um problema, saber que isso faz parte do nosso dia a dia, saber que para resolver problemas eu tenho que identificar padrões, né, eu preciso transformar em problemas menores para que ele seja, né, resolvível de forma mais rápida, e aí então depois trazer isso para uma linguagem, né, mais voltada para algo que possa ser implementável. Eu acho que é dentro desse contexto. certo, legal. Isso é bom, né, que eu posso tirar da minha própria conclusão, né, que isso pode facilitar também justamente para o aluno, né, que pretende aprender programação e tudo mais, justamente ele entrar nesse mercado. Justamente que quando você tenta aprender por si só, né, sem um curso, né, até mesmo sem achar alguém na internet, meio que você cai num mar aberto. É interessante isso, justamente que dá a noção do aluno de como é que ele, né, ajuda ele a pensar, a elaborar os planos para resolver daqui para frente. É isso mesmo, é nesse sentido, tá. Aliás, se a gente for pensar assim, Pedro, dentro do contexto, né, das disciplinas da graduação, e quando a gente fala de computação como um todo, né, existe toda uma corrente de que a gente não precisa mais, se especializar, tá certo, numa graduação, porque, por não ser uma área regulamentada, né, então a gente pode aprender muita coisa sozinho ou de cursos separados, mas quando a gente está dentro de um curso que tem, né, uma estrutura curricular que vai trazer, tá certo, né, todo esse contexto, né, pensado por profissionais, tá certo, né, que já tem essa prática no dia a dia, ele vai além da certificação,
né? Então, Entendi. ele traz, né, um contexto para o profissional muito maior do que só aquele conteúdo que, ora, tá certo? A gente também faz isso, porque dentro da computação é difícil a gente dizer que a gente está atualizado, a gente tem que estar sempre buscando, né, aprender coisas novas, e quando se trata de linguagem de programação é o tempo todo assim, né, uma linguagem nova que surgiu, né, e eu preciso agora identificar, mas a lógica de programação já foi estabelecida. Então, como é que eu faço repetição, como é que eu faço, né, um for, como é que eu faço um while, tá certo? Naquela linguagem nova, né? Como é que eu resolvo uma Aham. lista naquela linguagem nova? Então, o conceito já foi organizado e já me deu o pontapé. Então, qualquer outra que eu for chegar, eu tenho que agora entender qual é a sintaxe, o que é que ele precisa, né, para ir adiante. Por isso que dentro desse contexto, a gente diz que vale sim, tá certo? Fazer uma graduação na área, né? Embora ela não atenda todas as suas necessidades, assim como nenhum profissional tem, mas a gente tem esse ganho do que só aprender sozinho, tá certo? Em uma área específica, né, para poder trabalhar naquele contexto. Show, show. Isso daí, né? Essa explicação foi tão boa, justamente que já ia responder minha próxima pergunta, né? Ou, desculpa, já ia até responder minha próxima pergunta, né? Que qual seria a importância dessa formação? Isso aí realmente faz uma total diferença para o aluno. Não só para, né, ele aprender a matéria, mas para a sua formação para o mercado de trabalho. Aí, né, o que seria para o aluno, né? O que você acharia que o aluno devia se preparar para cursar essa disciplina? Como ele deveria se preparar? Olha, se for no formato à distância, que é essa que está acontecendo agora, eu acho que tem uma formação aí que nada tem a ver com o contexto de TI, tá certo? Por quê? Uhum. Como essa disciplina é muito básica, tá? E é por isso, inclusive, né, que outras áreas pode ter, ela não tem assim um pré-requisito de conhecimento para a área de TI, né? Porque você vai aprender os comandos e vai, inclusive, né, entrar para a programação pela primeira vez. É principalmente que se você for entrar num curso nessa modalidade EAD, você sabe que você vai estar muito tempo sozinho. E você Uhum. tem que organizar o seu tempo, tá? É por isso, inclusive, que eu fico mandando as mensagens lembrando, né, dos prazos, né, do tempo que tem, porque como eu não tenho aquele horário específico da sala de aula, tá certo? Normal, então ou eu tenho essa disciplina ou vai virar uma bola de neve e eu não vou conseguir cumprir, tá certo? O objetivo. Então, ela parte do princípio que a gente tem disciplina, que a gente precisa ter essa disciplina de toda semana, tá certo? Realizar as atividades, fazer os exercícios, tirar as dúvidas, porque esse horário quem faz é o aluno, né? Então, ele é bom por um lado, porque ele dá flexibilidade para o aluno, para poder ele fazer outras coisas, trabalhar, tá certo? Né? Tá no estágio, fazer alguma coisa, mas ele não exime que você não tenha tempo. Uhum. Para mim, dentro dessa disciplina, para essa modalidade, essa tem sido o maior alerta que a gente precisa fazer quando o aluno se inscreve, né, numa disciplina na modalidade EAD. Ele tem que saber que ele vai precisar se disciplinar para poder organizar dentro do tempo dele os horários de estudos e o atendimento, tá certo? Aquilo que é necessário. Porque se ele não tiver isso, acontece de primeira mão, tá certo? Muita gente desistindo antes de chegar na metade do curso, porque ele acha que ele não vai conseguir mais pegar, tá certo? Ele não vai mais conseguir se organizar. Então, dentro desse contexto, para mim, se preparar para isso na hora quando vai se inscrever. Se você é daquela pessoa, tá certo? Que você tem que ficar lá, sabe? O professor dizendo todo dia o que é que você tem que fazer, ou alguém te lembrando, um colega te lembrando, a disciplina no formato EAD não vai ser uma boa experiência. Sem dúvida. Então, você precisa, antes de se inscrever, saber, né, desses pré-requisitos aí que não são formais. E isso é uma tendência, tá certo? Essa é uma tendência não só desse curso, quanto de outros cursos, né? Essa é a tendência, inclusive, de atuação do profissional da área de TI, né? Ele é que mais se encaixa para poder a gente trabalhar de home office. Mas
a empresa, ela vai ter um sistema de acompanhamento das suas atividades, seja pelas suas entregas, tá certo? Seja, né, alguma outra forma do seu desempenho. Então, se você não tiver essa disciplina para trabalhar e fazer aquelas entregas, você não vai conseguir se adequar. Então, para mim, Pedro, o maior, conselho que eu gostaria de dar, né, para essa disciplina específica, ela tem muito mais a ver com a modalidade da oferta da disciplina do que o conteúdo especificamente. Muito bom. Show, né? Aí, né, justamente para essas pessoas que vão entrar, né, meio que de paraquedas no assunto aí, quais matérias você geralmente recomenda para o aluno, né, para estudar? Não, para pensamento computacional, Pedro, É, olha, pensamento computacional não tem, tá certo, uma não referência, teria então, né? não. É muito mais, tá certo, né, nesse sentido, porque, veja, o material didático ele já está todo pronto, né, e o material didático, apesar das suas dificuldades, eu acho que ele precisa ainda melhorar muito com a usabilidade, tá certo, e para atendimento a algumas diversidades, né, eu acho que ele por si já dá todo o pontapé inicial, tá, para esse contexto. Ele traz aquilo, né, a que ele se propõe. Então, eu não teria nenhum referencial, né, a mais do que o que a gente já conseguiu trazer ali não, tá, de referências básicas. Porque ela Certo. é uma disciplina básica, né. Talvez Ela até ela é completinha, né? Seria redondinha. isso. Talvez até, eu acho assim, falando nesse contexto que eu discuti agora há pouco tempo, é se a gente não pudesse dar um start inicial, né, de como ajudar o aluno a ser um aluno de educação à distância. Talvez isso, né, ajudasse um pouco as pessoas a saber que eu preciso criar essas rotinas, né, de ações, porque senão depois eu vou acabar, e aí um dos grandes problemas que não é dessa disciplina, tá certo? É da própria modalidade em si, né, de evasão, porque as pessoas acabam deixando, né, as coisas para frente, e aí, dentro desse contexto, acha, isso não necessariamente é uma verdade, que não vai conseguir voltar e retomar de onde parou, tá? Em alguns casos isso é possível sim, em outros realmente não é possível. Principalmente, eu acho que justamente essa parte aí, que na parte tanto, né, da organização, que muita gente, principalmente que trabalha, né, vai ficar com o tempo muito corrido, né, às vezes eles podem sentir isso justamente de que não vai dar tempo, não vai conseguir aprender a disciplina, justamente acontece essas coisas de evasão, principalmente depois que não se sai bem nas primeiras provas. Aí tendem a abandonar o curso. A abordagem da sua avaliação, né? Como você já falou que, né, é online e tudo mais. Aí, geralmente, como é que você faz meio que essa dinâmica das suas provas? Vamos lá. Como essa disciplina eu já falei, né, ela é um contexto, digamos assim, o Aham. pacote já está definido entre os professores, porque quando a gente criou o BTI, né, para as turmas que fossem da mesma disciplina, a gente tentou fazer com que os professores interagissem e a gente tentasse fazê-las de um modo semelhante, para que a gente não tivesse concorrência entre professores, tá certo? A ideia inicial era essa. Então, que a gente tivesse como é o nome? Um contexto básico, né, de material didático que fosse pelo menos o básico fosse único, cada professor, se quisesse colocar mais coisas complementares, mas a gente Sim, tivesse sim. a mesma dinâmica de oferta e, de preferência, também na mesmo formato de prova, de avaliação, para que a gente também não tivesse a diferença entre, o professor A, tá certo? Ele oferece e a prova dele é mais fácil do que o do professor B, tá certo? Então, é uma Uhum. ideia, assim, empacotada mesmo, tá certo? De um conjunto de professores que oferecem, mas a gente tem a mesma filosofia e a gente acredita, tá certo, que assim a gente possa ter uma igualdade, né, maior, embora estejam pessoas diferentes, mas que a gente esteja seguindo, né, o mesmo roteiro, digamos assim. Então, a prova, né, nesse semestre, a gente fez a primeira usando multiprovas,
né? Porque a gente estava tendo, né, questões realmente lá do Bebras, tá certo? Algumas ações, né, iniciais, contexto inicial, mas depois, né, na segunda e terceira, a gente já entra na programação. E aí, nessa programação, a gente tem usado, né, o Trinket, e aí a gente faz lá mesmo, né, no Trinket, e o professor depois vai lá. Mas existe todo um contexto de melhorar esse sistema. Por quê? A gente sabe que a maior dificuldade é a gente dar esse feedback. No multiprovas é uma coisa, né? A gente chega lá e aí a gente já a avaliação já é corrigida automaticamente. No Trinket não, a gente tem que ir corrigir cada um por um, dando feedback e olhando cada código. Mas se cada Uhum. são semelhantes, né, existe uma discussão entre os professores, né, para que a gente possa fazer isso de forma automatizada e que a gente corrija também dentro do multiprova, né, as questões de interpretação do comando. Mas existe uma várias, por isso que é uma discussão ainda, porque eu posso chegar a várias maneiras ao resultado final, né, e ter ações diferentes. Então, como interpretar, tá certo, esse comando, é que ainda está a discussão. Então, eu e Bel, que estamos dando nesse semestre, né, a gente resolveu colocar dentro do Trinket mesmo e a gente fazer mesmo o esforço, né, de fazer a avaliação de cada um deles e ver, né, a programação diferente, individualizada. Mas há uma discussão de que se a gente possa fazer isso de forma automatizada, porque no primeiro semestre, vocês sabem, né, são 300 alunos, então, né, as turmas iniciantes do primeiro semestre são muito maiores, então fazer essa correção, né, individual para cada uma das listas é muito mais custosa. Então, no primeiro semestre, se eu não me engano, né, foi utilizado multiprovas, né, em todas as 3 etapas, e não, né, o Trinket como a gente fez agora. Uhum. Então, há uma discussão aí dessa forma de avaliação, tentando fazer com que ele seja mais individualizada, né, mais de forma automatizada. Então, há ainda controvérsias nesse sentido, porque aí o professor leva muito mais tempo realmente para corrigir, mas eu tenho muito mais qualidade de identificar que mesmo o código de Pedro e o de Marcos estão fazendo a mesma coisa, mas foi utilizado, né, raciocínios diferentes. E aí eu consigo identificar isso. Então, talvez na automatizada eu não consigo ver toda essa variedade. Mas isso também é bom, né? Que justamente você pode tanto identificar o erro do aluno e mais para frente, né, posteriormente, você conversar com ele para ajudar ele a melhorar, né, acertar esses pontos para que mais para frente, tanto ele não cometer esse erro de novo, como ele melhore. Então, sem dúvida, isso aí é muito bom, né? Do que muitos professores, né? Tanto quanto eu tirando exemplo que já tive na escola, que às vezes só pegava o resultado final ou fazia rápido, né, as questões, por exemplo, de matemática, que às vezes matemática não é que nem de português, que tem que ler várias vezes o texto, saber onde está o erro e tudo mais, né, e é só às vezes, lógico, para saber se acertou o cálculo e pronto, né, mas legal isso. Você já falou anteriormente, né, que usa o Notion para tanto dar disciplina, né, já usou o próprio Trinket de multiprova aí tanto para dar a sua lista de exercícios, você fica, né, tudo para os alunos, né, para eles continuarem isso, né, e o curso, como ele é fechadinho, como você já também disse, né, bonitinho e tudo mais, não necessariamente precisaria de algum pré-requisito, já que ali seria meio que o ponto de partida da matéria, né, mas aí, como você aborda as questões como diversidade e inclusão em sua prática educacional? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? Vamos tentar, dentro desse contexto aqui, para a disciplina, como eu disse para vocês, eu já identifiquei, né, que do formato que está o Notion, a gente precisa evoluir para essa questão de pessoas que têm algumas necessidades especiais, né? Então, pessoas que tenham problemas específicos, por exemplo, relacionado à visão, a gente tem várias imagens que estão lá e que elas não têm uma descrição. Então, eu ainda tentei fazer algumas coisas do início, mas a gente precisa, né, de um trabalho mais profissional,
porque são várias imagens que tem e que eu preciso, tá certo? Para pessoas que Uhum. exigem usar leitores de tela, vai ter lá só escrito assim, tem uma mensagem, ou tem uma imagem, e não tem nenhuma descrição sobre ela, tá certo? Então, a gente precisa melhorar esse material, tá certo? Até para poder ajudar pessoas com outras que não outras, né, necessidades especiais que não seja somente a visão. Então, precisa sim, tá, Pedro, né, melhorar muito nesse quesito desse material disponível, tá? E isso aí a gente vai tentar, né, ao longo do tempo, não é uma coisa fácil, a gente precisa de pessoas, né, então eu até tentei fazer algumas coisas, mas eu vi que precisa de um trabalho mais profissional, né, que não seja de quem não tem nenhuma experiência com isso. Assim como também, tá certo, o material, ele tem uma parte de vídeo que podia estar, com legenda, tá certo, Uhum. e algumas coisas não tá, então, dentro dos ambientes, tá certo, do próprio Trinket, eu acho que a gente também podia ajudar nesse sentido, porque eu vi nessa primeira condução que algumas pessoas estavam com dificuldade de uso mesmo do Trinket, então se a gente puder fazer, assim, alguns tutoriais, tá certo, para poder ajudar essas pessoas, né, em formato tanto de vídeo quanto de, escrito, para poder, né, ter uma ambientação mesmo do ambiente. Mas nas minhas, disciplinas, né, outras que eu trabalho, né, eu tento sempre, né, trabalhar com muito respeito e vendo realmente, né, essas necessidades que as pessoas possam ter, sejam elas iniciais, né, de que a gente já tem uma pré-descrição, né, sobre isso, ou que outras pessoas, né, durante o processo, né, venham nos procurar e dizer que precisam. Sem dúvida, muito bom, muito bom. O importante é justamente que vocês sabem, né, que existe esse problema e não ignoram ele, né? Mas ao correr do tempo vocês vão tentar dar o máximo, né, melhorar para todos da melhor forma possível, que já é excelente isso, excelente, sem dúvida. Aí, né, bem, agora eu vou dar minha palavrinha, né? Vou passar minha palavra para Marcos, né? Agora para ele falar com você, né? Mas foi muito legal, obrigado aí, hein? Boa tarde, primeiramente, né? Eu queria fazer umas perguntas mais sobre a sua história, como você começou no curso e a sua carreira na área da computação, né? Então, para você, como foi iniciar o curso de ciência da computação e por que você escolheu esse curso? Eita, vamos falar aí de um bocado de anos atrás, de algum bocado de décadas atrás, né. Eu, na verdade, no início da minha trajetória ainda de vestibular, né, eu queria fazer arquitetura. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que me espantou, foi a questão do exame de proficiência, né. Eu tinha que fazer uma prova de habilidade específica, né, antes de prestar o vestibular. E aí, na época, né, se falava muito ainda da terminologia informática, né, que era a profissão do futuro, não sei o quê, e que a gente podia usar ela em vários contextos. Aí, como eu fiquei com receio, né, e preocupação de que eu não ia passar na prova de testes específicos, né, de desenho e tudo mais, embora eu desenhasse legal, aí eu disse: "Vou apostar nesse negócio, quem sabe eu não posso aliar isso com a arquitetura lá na frente". E aí eu entrei, né, não era eu vim transferida, né, na época do Rio de Janeiro para cá. Aqui, na época, só tinha o curso de ciência da computação, como meu pai era militar, então, né, tinha que ter uma vaga específica, né, dentro de uma instituição pública e fosse o curso correlato. Uhum. Então, aí eu entrei em ciência da computação e, posso dizer para vocês logo de cara que ciência da computação num período onde o número feminino era um número muito pequeno, né, eu acredito que hoje ainda seja, mas, foi assim uma dificuldade muito grande, até mesmo porque, né, eu precisei, não conseguia ser estudante profissional único, então eu tinha que trabalhar, também. A gente tinha disciplinas, inclusive as disciplinas, maiores eram à noite, né, principalmente aquelas de cálculo, né,
física, né, essas outras disciplinas que eram, né, da formação matemática, digamos assim, então eu consegui fazer muita coisa, mas a minha vida mudou muito quando eu fui fazer iniciação científica. Então, quando eu fui fazer iniciação científica, eu fui parar na educação. Então, foi a partir dali que eu acho que a minha vertente, né, educacional surgiu, e foi algo muito interessante, porque eu sempre quis usar, né, dentro da computação, eu não queria trabalhar o meu TCC como algo que ia ficar engavetado, então eu queria algo que fosse sempre aplicado, então é onde eu até hoje, né, eu trabalho nas minhas pesquisas com a parte aplicada da computação. E nesse contexto foi para a área de educação. Então logo com 6 meses eu já estava ganhando prêmio de iniciação científica, né, com trabalho na área voltada para sistemas de, eh, cálculo de área. Área, realmente do campo, né, então já foi desenvolvendo sistemas e apresentando esse protótipo desse sistema. E a partir daí eu continuei trabalhando com educação, mas voltado inicialmente para, eh, a parte de informática e educação, então eu acabei trabalhando tanto no mestrado com uma parte, né, de modelagem conceitual, e aí voltando dentro da área de IA, e no doutorado especificamente na área de educação à distância, Uhum. que é quando eu parei na universidade, voltei para a universidade, então fui fazer doutorado em Recife, e aí voltei para Natal, a no momento exato em que a UFRN estava criando a Secretaria de Educação à Distância. Então, eu estou aí nos primórdios de um bocado de coisa na universidade. Desde o começo na UFRN. Então, lá na criação da CEDIS, né, então eu cheguei com meu doutorado com a missão de saber qual era o ambiente virtual de aprendizagem que a gente ia usar para os cursos EAD. Então, hoje a gente usa o Moodle, né, e a gente usa o Moodle há 17 anos atrás, que foi o tempo que eu tenho de Uhum. universidade, né, 18 anos, porque aí eu vim um ano antes de terminar o doutorado. Então, 18 anos aí que a CEDIS tem quase 20, né, que a gente usa o Moodle, a gente passou por todo um trabalho de ver qual era o ambiente, qual era, né, a tecnologia que a gente ia usar, qual era o formato, qual era a metodologia, quais eram as ações, então estava lá nessa EADA. Até que, dentro desse contexto da EAD, eu fui chamada para coordenar um projeto, nacional, chamado Um Computador por Aluno. Então, nesse contexto, aí eu fui trabalhar na parte realmente prática, né, de 10 escolas do Rio Grande do Norte que receberam, né, os laptops educacionais bem pequenininhos, tá certo? Que na verdade, era para ser, né, no contexto de $100, mas em que aqui no Brasil foi no primeiro mandato do presidente Lula, e realmente no uso, né, de software livre, de criação local de tecnologia e que ele custava em torno de R$ 500. Mas o projeto não foi muito adiante, né, por falta de manutenção, tá, essas empresas, né, a empresa que criou esses laptops, né, a gente teve vários problemas operacionais, mas que enfim, né, trouxe iniciativas que deram certo e muita da introdução da informática educacional nas escolas, né, se consolidou a partir desse projeto Um Computador por Aluno. E aí numa dessas conversas, né, na reitoria, eu fui conversar com o professor Ivonildo, e ele sabia que eu já trabalhava com educação à distância, porque foi no mandato dele, ele estava acabando de chegar, né, no Metrópole, ainda não era Instituto Metrópole, e aí ele me chamou para trabalhar com ele. E aí, então, eu estou desde 2012, né, trabalhando no IMD, fui a primeira professora lotada no IMD, então estou nesse primórdio também da criação do IMD, do BTI, né, porque a Uhum. ideia inicial era que tivesse o curso de engenharia de software, né, apenas ele, mas aí o professor Ivonildo, né, trouxe a perspectiva de que como ele tinha ajudado a criar a ECP, de que a gente podia também trazer, né, um bacharelado interdisciplinar naqueles moldes, né, para a área de TI.
Então a gente acabou ajudando aí a criação do BTI e fui a primeira coordenadora do curso. Fui a primeira coordenadora do curso, e aí com 2 anos de curso, fui chamada para poder ser a superintendente de TI, cargo que eu fiquei agora até abril desse ano, quando aí eu retomo a IMD, né, e a sala de aula. Então a minha trajetória está aí formada por vários recomeços, né, gestão, né, Uhum. então praticamente dentro desse contexto aí acabei trabalhando com gestão, porque dentro da CEDIS acabei criando, né, uma área de informática e educação, então, né, coordenei uma equipe lá para poder ter o Moodle e a gente fazia capacitação na época, então o IFRN hoje foi a gente que ajudou a criar também o Moodle deles, né, os professores que estão lá no IFRN acabaram sendo bolsistas que trabalharam Uhum. com a gente no, né, no início. E aí, esse trabalho com gestão praticamente aí desde que eu entrei, né, na UFRN, aprendendo a gerir pessoas, a criar grupos, né, e a fazer com que a gente consiga executar aí as missões que foram nos dadas. Então, é um presente para mim ser professora da UFRN, era o que eu sempre queria quando eu estava na graduação, foi por isso que eu saí para fazer doutorado. E então dentro desse contexto aí, hoje eu acabei voltando de novo para a CEDIS, né, me chamaram de volta para trabalhar com os ambientes virtuais, então hoje eu estou de volta, né, no MD com essas disciplinas, mas também voltei há poucos meses para de volta na CEDIS, atuando como coordenadora dos ambientes virtuais de aprendizagem, que aí não é só o que os alunos usam, a gente tem mais 2 outros AVAs, que é um para os gestores da universidade, então toda a parte de capacitação, né, e atualização de cursos dentro da universidade é feito por um AVA, que é um Moodle customizado, né, que a gente chama de AVA Progest, e tem um específico para extensão, que é também outro Moodle modificado, né, só para os cursos de extensão, além do acadêmico, que é o que é usado na graduação. Então a gente pode dizer que você foi uma das pessoas que fundou o curso de BTI aqui no Sim, UFRN. sim. Muito bom, assim, ter você ver a pessoa com um histórico acadêmico e uma carreira assim muito boa ter em mãos esse curso, assim, é muito bom. Isso. E aí, junto com ele, na verdade, né, o principal, o inicial, era o curso técnico. Então, com essa base, a gente criou, né, uma equipe dentro. Então, a diretoria de ensino foi toda pensada assim. Então, como a gente sabia que ia ter outros cursos, né, que o IMD ia ofertar, então ele não Uhum. podia estar desfarelado entre as outras coisas, porque ela precisava, ele ia compartilhar professores, a gente ia compartilhar a estrutura física, a gente ia compartilhar pessoas, então, foi aí que surgiu a ideia da secretaria integrada, tá certo? A Uhum. diretoria de ensino, que a gente tivesse suporte através do setor pedagógico, né, e o setor também de produção de materiais, que hoje é o de produção multimídia, que é a SPM. Então esse contexto voltado para o ensino, né, eu posso dizer para vocês que, né, eu estava lá na enseada para definir, né, e ajudar a esse sistema, Sim. digamos assim, para que o IMD funcionasse na área de ensino, né, com essas coisas. Ele tomou uma proporção que nem talvez, né, eu imaginasse que ia ter aí com essa quantidade de disciplinas, essa quantidade de alunos e de cursos de pós-graduação, né, e trouxe aí um leque bem legal para as pessoas irem atrás. Sim, sim. Você disse também que fez mestrado na UFRN e doutorado na UFPE. Uhum. E no doutorado você teve o tema como um tema principal, educação à distância, assim. Como foi para Sim. você estudar essa área, assim, há mais de 15 anos atrás? Então, é por isso que eu olho para a minha tese e vejo o quanto que ela ainda é recente, embora eu já tenha aí, né, muitos anos, foi praticamente aí 20 anos, tá certo, de tese. Uhum. Mesmo com esse tempo,
né, a gente ainda faz a mesma discussão, que é aquela que eu apresentei para vocês aqui. A dificuldade, tá certo, dos alunos que participam desse processo, deles, da gente ter a ciência de que a educação à distância não é para todo mundo, né, educação à distância não é o ensino remoto, tá certo? Eu tenho que ter uma série de contextos que vai além da produção do material didático, né, e que, a gente vê que, embora a tecnologia tenha sido avançada, mas a gente ainda percorre várias, comparações com o ensino presencial. E aí eu quero transportar o que eu tenho no ensino presencial para a educação à distância. E não a experiência é que não dá certo. Não dá certo. Eu tenho que ter uma outra perspectiva, eu tenho que ter um outro pensamento, porque se eu transpor, as pessoas vão sentir falta das outras coisas. E como eu disse para vocês, a maior falta que eu sinto, que as pessoas sentem, é esse espaço que a gente está tendo aqui agora, tá certo? É Uhum. interação. Mas só que como a educação à distância foi criada para ter uma educação de massa, eu não consigo fazer isso, por exemplo, com 200 alunos de uma única vez. Sim. Então eu não vou ter interação, eu vou ter somente um canal de ida, né, de quem está falando, porque as 200 pessoas não vão conseguir fazer uma interação mais direta como a gente faz agora. Mas eu tenho outras estratégias de Uhum. dividir isso em grupos, tá certo? Né, mas aí significa que eu preciso de mais recursos humanos, eu preciso de Sim. outras pessoas também desse contexto, que são os tutores, né, para ajudar nessa mediação. Então, ver, tá certo, 20 anos de tese e ver a atualidade que a gente está hoje, dá uma pena nesse sentido. Muitas das coisas que a gente fez, a gente não conseguiu evoluir nessa nessa prática da educação à distância. Ainda é muito pertinente esse problema dos alunos em conseguirem manter o foco e se concentrar desde de lá atrás. Exatamente, exatamente. E dos professores procurarem estratégias para poder trazer ele, tá Sim, certo? sim. Porque se eu disponibilizo o material e fico só esperando do outro lado, também é uma falha minha. Eu tenho que Uhum. estar sempre dando indicativos e trazendo possibilidade de que essa interação não aconteça. Se o aluno não quiser ir, realmente, mas a gente fez a parte de fornecer Uhum. esse espaço, entende? Sim, Então sim, sim. isso é algo ainda que precisa ser desmistificado, porque existem cursos, e aí com certeza vocês já passaram por alguns deles, que eles são autoinstrucionais, realmente eu não preciso de interação. Eu vou lá, participo, faço a tarefa, ganho o meu certificado. Então esse é um tipo de modalidade EAD, não é o que a gente está propondo, tá certo, nas disciplinas do BTI. Então eu preciso evoluir muito, eu não posso ficar no estado do outro lado sendo passivo, sabe? Eu tenho Uhum. que arranjar estratégias para que essa interação aconteça, porque esse não é um curso massivo. Ele não é para você terminar, fazer as tarefas e ir lá e fazer a certificação é você ter a nota, tá certo, de Sim, sim, aprovado. É essa a diferença que a gente ainda precisa, melhorar muito, sabe. sim, sim. Mas É, pelo menos a gente sai na crítica de que a gente precisa, né, fazer uhum. isso ainda. Ainda tem outro passo de como fazer, aí é, né, outra história. Então, o ensino à distância ele é um conjunto entre o esforço do aluno e também o esforço do professor para que tudo ande em harmonia e tudo dê certo, né? Exatamente. Não vou ser, assim, leviana, tá certo, de dizer para vocês que a culpa está lá só do outro lado de quem não se organiza, Sim. tá certo? É dos 2 lados. Ele também, tá certo, se organizando e tendo várias dificuldades de, por exemplo, mandar uma mensagem e só ter uma resposta 3 dias depois, tá certo, faz com que Uhum. ele se desmotive e não consiga, né, fazer com que ele volte ao estado que estava motivado para poder ir adiante. Eu preciso ter respostas mais rápidas, eu preciso ter clareza do que eu quero que ele faça, né, eu tenho que ter canais de comunicação, então eu tenho que ter todo um sistema para que essas coisas realmente, né, funcionem e a gente acaba tendo um objetivo. Por isso, inclusive, que dentro do BTI, a história não é transformar ele num curso EAD,
é que a gente tenha disciplinas que possam utilizar ou parte da carga horária, tá certo? Ou Uhum. outra, porque aí esse lado humanístico, tá certo? Da disciplina do curso que é presencial, porque existem outros na área de TI, tá certo? Conduzidos todos à distância. Então, não é essa a característica, né, que o BTI tenha. Já tem outros cursos de pós, inclusive, né, tem uma Uhum. especialização que é a de coordenada pelo professor Charles, que é só sobre metodologias ativas, e ela está toda sendo conduzida à distância. Então, Uhum. durante a execução do curso, os alunos já sabem que eles vão todos se encontrar nos sábados. Já foi a metodologia estabelecida. Então, eles encontram virtualmente todos os sábados, até para poder quebrar essa falta de interação, sabe? Então, Sim, sim. os alunos, embora saibam que durante a semana eles têm atividades para fazer, mas todos os sábados eles têm que estar no encontro, né, virtual para poder trazer mais essa interação dentro da disciplina, né, das Sim. disciplinas que estão sendo conduzidas. Então, se eu não me engano, é a primeira, porque o curso técnico ele não é à distância, ele é um curso Uhum. semipresencial, né. Então essa modalidade, né, do curso técnico, ele obriga realmente você tem que ter um encontro, mas a gente tem que se lembrar que dentro desse contexto EAD, esses encontros, ele tem que ter um motivo para acontecer. Não é somente para poder ter carga horária, é porque a gente sabe que é importante as pessoas se encontrarem, né, de ter esse momento que a gente está tendo agora. Então é trazer a parte boa do que acontece no presencial. Sim, sim. Né, e aquilo que a gente poder fazer à distância. Você tinha comentado mais tarde não, anteriormente, que você, até na sua época também já, a quantidade de homens e mulheres era uma disparidade muito grande no curso de ciência da computação e afins. E você enfrentou muitas dificuldades por ser uma mulher nessa área. Muitas, muitas. Marcos, eu digo para você que eu acho que eu ainda enfrento até hoje, tá Uhum. certo? Porque, eh, assim como em outras, tá certo, em outras classes, né, a classe feminina, para as áreas duras, digamos assim, tá certo, ela é muito questionada. Até pelo seu, né, o contexto que se fala, né, da mulher, é dizer que ela é boa com as áreas humanas. E é por isso que se a gente for historicamente ver, tá certo, num curso de pedagogia, num curso de enfermagem, você vê a quantidade de pessoas, né, que são do sexo feminino perante, né, os outros. Então, isso faz uma certa tendência de achar, né, que a mulher se dá melhor, né, no dentro das áreas de humanas e naquela da atenção, né, ao cuidado, que aí no caso do enfermeiro. Então esse próprio histórico, né, ele faz com que quando a gente entre nas áreas mais árduas, como por exemplo engenharia, né, algumas das engenharias, né, algumas das especificidades da engenharia e na área de TI, a gente já entre com o pé atrás, sabe, já entre perdendo, como se a gente não tivesse, ou melhor, que a gente tivesse que a todo tempo provar que a gente também, né, pode ter um pensamento lógico, que a gente o tempo todo não leva, né, para o lado pessoal, de que a gente também não vai ficar conversando, que a gente também não vai ficar levando, né, o tempo todo para essa área, de que a gente não tem um foco. Então, eu acho que dentro desse contexto eu tive que provar para muitas pessoas que eu também poderia ser uma profissional de TI, Uhum. né, e ainda mais num cargo onde, né, quando eu falei para vocês, em cargos que tivessem um pouco mais de poder, né, numa hierarquia, né, de poder. Então, o tempo todo eu fui questionada. Só para vocês terem uma ideia, na pós-graduação, quando eu fui para Recife, na entrevista, né, que a gente naquela época fazia, não tinha uma prova, mas a gente tinha né, como tem hoje do Pós-Comp, mas a gente tinha um projeto que a gente submetia,
dependendo do seu projeto, ele ia ser avaliado e se ele tivesse pertinência, a gente ia para uma outra etapa que podia ser eliminatória, que era a de entrevista, né, com 2 professores em separado, né, para falar sobre as suas expectativas e sobre o seu projeto em si. Então, eu estava vindo de outro estado, eu já estava casada, e aí foi me perguntado, né, depois de algum tempo, foi me perguntado assim: "Eu vi aqui que você é casada", eu disse: "Sim, eu sou". "Mas e como é que vai ser?". Aí eu disse: "Como é que vai ser o quê?". "Não, é porque a gente está querendo saber aqui se o seu marido vai vir para cá, porque a gente não quer que você perca o foco, né, e tem que ficar indo e voltando, né, para Natal e voltando para cá". Na hora, eu juro para vocês que eu não pensei, eu simplesmente disse aquilo que eu achava que era correto. Eu disse: "Mas quem vai fazer o doutorado sou eu, não é não? Então, se eu vou e volto, ou se o meu marido vai ficar lá, ou se eu vou descasar, o problema é meu. Eu acho que o que importa aqui é saber se eu vou ter compromisso para poder fazer o curso e continuar o curso". Mas quando eu saí de lá, eu disse: "Pronto, agora ferrou, eu não vou ser selecionada, tá certo? Já é difícil ter mulher aqui, ainda chega uma dessa dizendo isso". E é claro que eu não sei pelos bastidores, mas eu fui selecionada. Uhum. Mas, eu vi isso como sabe, um grande assédio, porque eu fiquei me perguntando se por acaso fosse um homem, se eu fosse homem, e se alguém ia perguntar lá na entrevista se eu fosse casado, se a minha mulher ia me acompanhar, Uhum. se isso ia fazer diferença na minha seleção, entende? Porque ainda bem que não me perguntaram se eu tinha filhos, porque talvez que se eu dissesse que tinha filhos, né, e na época eu não tinha ainda, se isso ia ser também um limitador, tá certo? Para poder apresentar, porque ainda por cima, durante desse processo, dentro do doutorado eu fiquei grávida, e foi a área que eu mais produzi meus artigos. Não sei se os hormônios estavam, sabe, muito lá no alto, ou se eu queria realmente provar para eles que aquilo não era, né, algo que pudesse fazer diferença, em que eu não pedi nenhum tipo de extensão, tá, porque eu estava grávida, né. Então isso assim, isso me motivou e talvez, tá certo, hoje eu não dou esse conselho para ninguém, de que não vale a pena, tá certo, Uhum. de que você tá lá tendo seu filho e aí você, né, dizer que você tem que terminar eu escrevendo a tese com o bebê pendurado no peito, com o notebook. Então talvez, tá certo, a minha capacidade de querer, sabe, provar que eu também era, mas numa condição diferente, talvez tenha me estressado sem necessidade, porque Sim. perante a lei, qualquer, aluno que está, né, nessa situação, ele tem condições de pedido de extensão, né, Uhum. de prazo, então eu não precisava, disso. Mas durante o meu processo profissional, inclusive, fui questionada também em vários momentos, porque, dentro desse contexto, né, estando na superintendência de TI, na hora em que a gente todos os gestores de TI, eles fazem parte de um colegiado nacional, e a gente conta nos dedos quantas mulheres a gente tem, até para poder vocês verem que não é só por estar na TI, além desse filtro, ainda tem cargo de gestão da TI. Sim. Né, então a gente conta, eu fui a primeira mulher dentro da superintendência de TI, nunca tinha tido uma gestora mulher, assim como com a professora Ângela, nunca tinha tido na história dos 50 anos da universidade, uma reitora mulher, sempre foram homens. Então, é um passo de cada vez, tá certo, mas que a gente tem conseguido, né, alcançar com essa perspectiva de que a gente tem sim, tá certo, as mesmas condições. Às vezes a gente precisa só de uma oportunidade, para Sim. mostrar que a gente também é capaz, assim como independente do sexo. Independente da condição de estar casada, se tá separada, se tem filho, se não tem filho, né. Porque essas coisas não são questionadas para o homem, mas para a mulher sim, né. São pequenos estereótipos que desmotivam as mulheres a continuar e seguir a área, buscar o que seria o sonho delas, né? Exatamente. Vou passar a palavra agora para Arthur, para
Ele falar um pouquinho. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo tudo bem? Então, assim, Eu gostaria de falar sobre alguns tópicos relacionados à computação, certo? Com o surgimento das inteligências artificiais, como você acha que vai ser o futuro da TI a partir daqui? olha, é só a gente pensar de como é que está sendo já agora, sabe, Arthur? Porque a gente está, assim, sendo bombardeado, né, digamos assim, no último ano, como a inteligência artificial sendo a próxima onda, né. Então, se a gente for falar em termos tecnológicos, né, e ainda mais voltado na área de educação, que é a área que eu, né, mais atuo, a gente teve uma onda muito grande de que o professor ia ser substituído pelo computador, né. E quando a gente entra agora com a discussão da inteligência artificial, que não é de agora, tá certo? Ela já vem evoluindo, então quem está na área de IA sabe disso. Então ela já vem de muitos anos mesmo, muitas décadas, né. Talvez ela não fosse tão acessível quanto ela é agora. Então eu vejo as mesmas discussões, sabe? "Ai, mas a IA agora vai substituir", aí não é só o professor, né, é o profissional em si. E aí quando a gente vai olhar as ferramentas, a gente vê a mesma resposta que eu daria, né, há 20 anos atrás para dizer que o computador não ia substituir o professor. Porque quando a gente vê as ferramentas que estão disponíveis hoje, elas estão muito melhores, elas estão muito mais acessíveis, mas ela ainda precisa de grande criticidade, né, do profissional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, né, e de ferramentas semelhantes, a gente de novo, ela pode ser usada para muita coisa legal, muita coisa legal. Eu tenho usado para fazer questões de prova, viu, Pedro? Teve uma que você elogiou que eu botei lá na prova, eu tinha feito ela com ChatGPT, tá. E aí algumas pessoas disse: "Puxa, você pode usar", eu disse: "Você tem que saber usar, né". Então você tem que saber perguntar, você tem que saber, né, como organizar melhor essa sua pesquisa, tá certo? Para que dentro da base ele esteja aprendendo, porque ele está aprendendo o tempo todo, né. A IA vem fazendo isso ao longo do tempo, é por isso que ela está hoje, então quem já conhece ela de muito tempo atrás sabe disso. Mas eu preciso de toda uma criticidade, ele não me substitui. Ele inclusive, o ChatGPT mente muito bem. Muito bem. E uma pessoa desavisada que for usar o ChatGPT para poder fazer um trabalho e não souber do que o trabalho é e olhar, vai se dar mal. Agora, para inspirar, para que a gente possa, tá certo? Trazer novas perspectivas, inclusive que a gente não tinha pensado, poxa vida, ela traz um recurso muito interessante. Né, ela traz possibilidades, então para mim, Arthur, hoje ela é uma grande aliada, tá certo, para a TI, muito, desde que ela seja, né, muito bem utilizada e a gente saiba exatamente o porquê. Então, dentro desse contexto da onda, como eu, né, disse, ela pode evoluir, mas de novo, tá certo, eu ainda sou da perspectiva de que vai ser difícil a gente substituir o bom profissional. O bom profissional, Muito ele bem, tem então ela outra, chega. né, ele tem muitas perspectivas de que sabe quando eu tenho falado muito isso ultimamente, porque eu tenho me deparado muito com isso, sabe. Na área de TI a gente tem uma concorrência muito grande, né, entre os profissionais. E em vários lugares as pessoas têm a tendência, tá certo, até por uma questão de subsistência, de dizer: "Esse conhecimento foi eu que adquiri, eu não vou passar para outra pessoa". Né. Eu não vou passar porque ela vai me substituir. Então mas aí eu esqueço que eu trabalho numa grande comunidade, e que se eu não compartilho o meu conhecimento, que foi só adquirido por mim, tá certo, mesmo quando eu transmito de um jeito diferente de outra pessoa que vier, né, mesmo com os mesmos conhecimentos que eu tenho, aí eu esqueço que eu preciso tirar férias, de que eu posso ficar doente, de que eu, né, tenho outras coisas que eu posso querer aprender e eu guardo aquele meu conhecimento que só eu sei. Aí o que que vai acontecer? A poema está lá internada, tá certo? E alguém vai lá: "Ei, como é que faz mesmo para poder aparecer um erro assim, tal coisa?".
e aí vai lá me perturbar, porque eu não compartilhei aquele conhecimento com outra pessoa. Isso vai se voltar contra mim em outro ponto. Então, o bom profissional é aquele que consegue, tá certo, né, compartilhar seu conhecimento para dar tempo dele aprender outras coisas, gente. Ele não pode ficar parado, independente na nossa área ainda é pior ainda, né, mas ele não pode ficar parado. Ele tem que estar sempre aprendendo novos métodos, novas linguagens, tá certo? Novas maneiras de ser eficiente, tá certo? Das pessoas que acabam gostando da gestão, do que é ser um líder, tá certo? De, né, de como é que eu desenvolvo algumas habilidades que eu consigo reconhecer que eu não tenho. E a IA tem me dado essas possibilidades, mas se eu sou um daquele profissional que eu acho que eu não vou compartilhar isso, né, com ninguém, porque só eu é que sei mais, aí a IA substitui essa pessoa. Em algum momento ela vai substituir. Mas o profissional do século XXI que a gente gostaria de despertar, não. Então ela chega aí para ajudar e complementar o trabalho do profissional, né? Para poder facilitar muitas questões, né? Exatamente. Em relação às linguagens de programação, quais são as suas preferidas e quais você acha que são mais requisitadas hoje no mercado? Ah, e Arthur, olha, como eu estou um pouquinho longe, né, da área de programação, né, eu voltei agora, né, com todo esse contexto, então eu não vou conseguir te responder com maior clareza, mas tenho visto, né, lá na CEDIS, né, na parte dos AVAs, a gente ainda está com muito sistema legado, então o Moodle mesmo, ele trabalha muito com PHP. E aí as pessoas dizem assim: "Ah, mas é então uma linguagem que ninguém mais quer, tá todo mundo, né, meio as pessoas já não querem nem mais trabalhar tanto com Java, né, são os sistemas, né, os nossos legados dos sistemas SIG, imagine querer trabalhar com PHP". Mas aí eu venho de novo, o bom profissional é aquele que, tá certo, consegue trazer as melhores pontes, né, dentro das perspectivas. Mas, por exemplo, hoje quando a gente vê a digamos assim, né, a linguagem que está grande no momento em que eu vejo o pessoal querer a linguagem Go, aí, de novo, eu volto, tá certo, para o contexto. Se eu souber a lógica de programação, alguém vai chegar para mim com um código em Ruby, por exemplo, e dizer: "Ei, transforma isso aí em Go". Aí eu vou dizer: "Cara, eu não conheço não, mas se você me der um tempinho, eu vou aprender a usar Go e vou, tá certo, ver quais são as potencialidades". Mas por que mesmo que você quer trocar? Por que mesmo você quer trocar? Não, porque essa daí ela é mais leve, tá certo? A gente consegue, né, trabalhar melhor com sistemas, né, mobile, tem uma série de coisas. E aí eu consigo entender, mas se não, se for, por exemplo, para dizer assim: "Não tenho ninguém para dar manutenção de Ruby", entende? Então, o grande problema nosso profissional é esse, de eu só dizer que eu só quero programar em X, porque essa é que está todo mundo usando. Não, eu tenho que ser plural, inclusive, eu posso não ser especialista em nenhuma, mas se eu consigo entender, consigo diferenciar né, as perspectivas de sintaxe, é só me dar um tempinho, cara, que aí eu vou dizer para você que eu consigo fazer. Né, é só uma questão de tempo, porque a lógica em si, eu já sei. Eu sou de uma época em que eu aprendi linguagem de programação, ainda bem que eu não sou da época do Fortran, tá. Fortran, na época, era para o pessoal da engenharia. A gente já conseguiu ir para C, então foi de C para C++. Então, a perspectiva da lógica de programação perdura. O que é que eu tive que fazer, né, para trazer para agora para Python? Como é que eu faço a repetição? Como é que eu faço a entrada de dados? Como é que eu faço, né, listas? É só eu saber como faz, tá certo? Entender a lógica de programação. Então eu não consigo te dizer, tá certo, Arthur, né, com propriedade, porque eu não estou, né, nesse contexto hoje, né? Eu consigo te dizer, inclusive, né, dos sistemas legados e dessa perspectiva que para mim quem depende. Se eu conseguir, tá certo, ter essa perspectiva de quais são as diferenças de linguagem e por que, tá certo que hoje essa daqui está sendo mais utilizada, mas eu tenho um grande receio de aí você apostar todas, né, as suas fichas e querer aprender isso, né, de aprender Go agora, porque é o que o pessoal está usando, e aí com menos de um ano o pessoal deixou de usar, e aí? "Ah, não, não, é o seguinte, eu vou porque eu tenho um projeto, o pessoal me pediu e quer especificamente para trabalhar com isso". Beleza.
Mas eu apostar todas as minhas fichas e dizer que eu não programo mais em PHP, aí aparecem oportunidades dessa, tá certo? Que às vezes são muito interessantes para poder a gente ver, e vai além da linguagem. Aí eu deixo de, né, me recuso a fazer outras coisas, porque eu digo: "Não, isso aí é mais antigo", né, e todos os sistemas legados que a gente tem, como é que a gente faz? Não vai dar para ficar trocando como um projeto específico que a gente faz uma coisa e outra não, são sistemas muito grandes. Então, assim, tipo assim, né? Cortando aqui um pouquinho. Tipo assim, o recomendado é a profissão ter uma mãozinha, né? De em cada linguagem, para, né? Não meio que ficar para trás. Essa é a minha perspectiva, tá, Pedro? É a minha perspectiva pessoal, tá? Outras pessoas podem questionar, mas para mim, tá certo? Ainda mais na volatilidade que a gente tem visto, tá certo? De novas linguagens e ações que tem para frente, às vezes, dependendo da ferramenta e do projeto em si, de quem é que vai dar manutenção depois, tá certo? Né? Por que que às vezes a gente tem uma grande discussão de projetos para você fazer uma coisa e depois, quando termina o projeto, aí você não tem quem dê manutenção e aí eu crio outra. Eu crio outro. Jogo aquele sistema no lixo e faço outro. Percebe? Per- Então, Perfeito. né, eu tenho que pensar enquanto profissional para que eu me mantenha no mercado, tá certo? Principalmente esse de TI, eu não posso ter essa perspectiva de que eu vou só fazer programação, 1.1. Segundo, de que a programação minha é voltado apenas para a linguagem A e B, ou só a A. Até porque elas estão sempre sendo necessárias em momentos diferentes, né? Então não dá para você ficar preso só a uma linguagem ou outra. Não dá. E para finalizar aqui, que conselhos você daria aos estudantes e aos profissionais iniciantes nessa área de computação? Sejam muito persistentes. É o seguinte, eu tenho 2 filhos em casa, um é voltado para a área de TI, casa de ferreiro, espeto de pau. Mãe, eu não preciso fazer graduação. Para que que eu vou fazer graduação em computação? E aí eu disse, graduação, não é somente aprender um domínio de um conteúdo específico. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais experiência de vida com várias coisas. Veja só, ninguém nunca me ensinou a ser gestora, gente. Onde foi que eu aprendi isso? Dentro do meu contexto da universidade. Eu nunca imaginei de apresentar um projeto, de apresentar um trabalho. O que que a gente faz o tempo todo colocando vocês para experimentar? Vai lá na frente, estuda um negócio, dá um seminário. É para poder o professor não dar aula? Algumas pessoas até podem achar, em alguns casos pode até ser, mas é para poder vocês terem essa experiência. É para vocês terem a experiência de saber, eh, resumir, tá certo, um assunto, contar sobre aquele assunto com propriedade. No início a gente gagueja, no início a gente está com papelzinho, tá certo? Mas a perspectiva é que você chegue ao final do curso com um pouco mais de, postura, tá certo, profissional, que é o que você vai fazer, né, na hora em que você vai conversar com o cliente, na hora que você vai conversar com outra pessoa, né, estando numa pós-graduação, fazendo algo, e aí ela é independente da área, se for TI ou não. Então, achar que TI a gente sempre só vai estar do outro lado do computador, muito errado. Pelo contrário, o profissional, tá certo, do que eu coloquei do século XXI, né, ele traz essa perspectiva e a gente precisa desmistificar a área de TI, achando que todo mundo é antissocial. Por quê? Por quê? Só porque eu gosto de lidar com a programação e estar lá, aqui na frente, trabalhando muito tempo sozinho, tá certo, fazendo meus projetos? Não. O profissional voltado para a área de TI, ele precisa desenvolver até para que ele entenda
e as pessoas possam entender o que ele fala, e não achar: "Ah, isso aí é da coisa da TI, deixa que eles mesmos, se resolvem ali". E aí, muitas vezes, eu preciso de alguém, intérprete, que eu digo, né, dentro desse meio do contexto, que aí são, né, dentro do contexto da área de TI, algumas pessoas que resolvem ir, né, para a área de engenharia de software, que trabalha realmente, né, na parte de requisitos, né, que entenda, possa ter a gestão do projeto em si, mas a gente precisa, né, sair dessa, eu acho que assim, desse lado mais, eh eh, mais tímido, tá certo? Para mostrar que a gente tem muito mais condição condições de atuar em qualquer área que a gente queira, porque a TI nos dá essa possibilidade, né. Eu posso não falar com propriedade da área de saúde, mas eu sei que essa área de saúde precisa muito do profissional de TI. Onde é que eu vou entrar? Entender minimamente o que tem da área de saúde para poder ajudá-los a ter um trabalho mais eficiente. Eu preciso entender todos os teóricos da área de educação para trabalhar com informática e educação? Não necessariamente. Eu vou estar trazendo, tá certo, possibilidades para que a educação seja, né, mais eficiente através da TI, e assim vai para qualquer área, né. Então, a gente ter condições de poder, né, dentro da área que vocês estão, né, dentro do campo de formação, poder durante esse momento atuar em projetos distintos, né, seja como bolsa, seja como voluntário, eu acho que é muito desejável para que vocês consigam ver realmente algumas coisas na prática, né, que é onde eu posso atuar. E aí eu consegui dizer: "É isso aí que eu gostei de fazer, é isso aqui que eu não gostei de fazer", é a gente, enquanto dentro desse contexto, poder experimentar. Muito obrigado aí pelo seu tempo e por todo o conhecimento que você pôde compartilhar com a gente, viu? Obrigada a Obrigado. vocês, gente, pela oportunidade. Eu não gosto de dar entrevistas, mas, foi, assim, bem tranquilo, né, e aí agradeço a vocês e espero poder contribuir aí com não somente com a formação de vocês, mas de outras pessoas aí que estiverem, né, ouvindo, que queiram falar um pouquinho, né, sobre essa disciplina, um pouquinho sobre a minha trajetória. Certo. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, viu?